Que a palavra Apocalipse quer dizer revelação, mostrar o que está atrás do véu, revelar, tirar, trazer às claras o que antes estava escondido. Então observem, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Preste atenção, revelação de quem? Revelação de quem, irmãos? De Jesus Cristo, a qual Deus, a revelação, Deus deu para quem? Irmãos, revelação que Deus deu para Jesus Cristo. Observe, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus deu a quem? A Jesus Cristo. Irmãos, quando Jesus estava na terra, uma vez perguntaram para Jesus que sinais haveria do fim do mundo e do final dos tempos, da vinda do Senhor e do final dos tempos. O que Jesus disse? Que aquilo não competia aos homens saberem, somente ao Pai. Que nem ele, Jesus, sabia quando seriam esses sinais. Agora observem que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus Cristo em primeiro lugar. Agora, Jesus Cristo deu essa revelação ao seu anjo, e Deus deu para Jesus, Jesus deu para um anjo, o anjo deu para João, tudo está no versículo 1. Então, Apocalipse de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Pergunto, será que Jesus hoje sabe todas as coisas? Sabe. Agora, preste atenção. Essa revelação foi dada de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, do anjo para João dar essa revelação para quem? A quem estava destinada? Reparem o que diz aqui, no versículo, no verso 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, irmãos, a primeira coisa, o livro de Apocalipse, o destinatário final dele é a igreja de Jesus Cristo, para conhecer as coisas que devem acontecer. É muito comum, às vezes, nós conversarmos com uma pessoa não crente, e a gente pergunta: você já leu a Bíblia? A pessoa faz aquele ar professoral e fala: já li. Você leu o quê? Normalmente todo mundo já liu o Apocalipse. Aí eu pergunto: entendeu? E a pessoa diz: entendi tudo. Irmãos, o livro é destinado para a igreja entender. Portanto, se alguém não é crente em Jesus Cristo, não vai entender esse livro, em primeiro lugar. E por que eu estou falando isso para vocês? Olhem para o gráfico aí agora. Observem nesse primeiro gráfico, irmãos, o livro de Apocalipse. Ele tem uma introduçãozinha, que é Apocalipse, capítulo 1, verso 1 a 8. Claro até aí? Depois a segunda parte do livro, a visão que João teve de Jesus na ilha de Pátimos. Então, capítulo 1, verso 9 a 20. Depois, um prefácio a cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que é o capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, verso 22. Fácil de entender até aí? Aí, termina o capítulo 3, o que vem? Uma visão da glória celestial, que são os capítulos 4 e 5. Capítulo 4, verso 1, até o capítulo 5, verso 14.
Aí a pessoa pega o livro de Apocalipse, lê capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Depois do capítulo 5, para quem não conhece o livro, qual seria o natural, a continuação do capítulo 5? Para quem não conhece, o natural é que o capítulo 6 vem após o capítulo 5. Sinto muito informar vocês que após o capítulo 5, verso 14, a continuação dele é o capítulo 19, verso 5. Por isso que as pessoas não entendem o livro de Apocalipse. Ou seja, essa visão da glória celestial é a igreja sendo arrebatada e o que ela vai ver no céu após o arrebatamento, que foi o que nós comentamos na semana passada. Claro até aí? Enquanto isso, aqui na terra, estará acontecendo a grande tribulação. Então, olhem aí nesse gráfico. A grande tribulação. Reparem que após o capítulo 3, verso 22, qual é a continuação do capítulo 3? É o capítulo 4 e 5, e o capítulo 6 até o capítulo 16. Reparem que os capítulos 6 até o capítulo 16, verso 21, acontecem paralelamente aos capítulos 4 e 5. Quando a pessoa não conhece a estrutura do livro de Apocalipse, faz uma confusão e não entende nada. Então observem, a visão da glória celestial é a igreja no céu, o que ela está vendo? Enquanto que a igreja está no céu, na glória celestial, capítulos 4 e 5, aqui na terra está acontecendo a grande tribulação. E a grande tribulação divide-se em 3 partes. A primeira metade, chamada de o período dos 7 selos, que na realidade são apenas 6 selos, capítulo 6, verso 1, até o capítulo 7, verso 17. Depois a segunda metade da grande tribulação, o período das 7 trombetas, que na realidade são 6 trombetas, que é o capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 18. E depois os últimos 30 dias da grande tribulação, que é o período das 7 taças, que é o capítulo 14, verso 1, até o capítulo 16, verso 21. Qual é a continuação do capítulo 16, verso 21? Não é o capítulo 17. É o capítulo 19, verso 5. Entenderam por que eu quis entregar esse esboço para vocês? Para vocês tentarem entender a estrutura do livro. Agora observem, voltem ao capítulo 3, as 7 igrejas. Após o capítulo 3, verso 22, a continuação do capítulo 3, também é o capítulo 17, verso 1, até o capítulo 19, verso 4, que é chamado de a grande prostituta. A grande prostituta é uma instituição que entra na grande tribulação, só que é destruída ao longo da grande tribulação. Ela não vai chegar até o final da grande tribulação. Claro até aí? Então observem agora a visão da glória celestial e a grande tribulação. Ou seja, a continuação do capítulo 5, verso 14, e a continuação do capítulo 16, verso 21, aí sim é o capítulo 19, verso 5, a vinda de Jesus, depois o reino milenar de Cristo, depois o estado eterno, a eternidade em si, e no final a conclusão do livro. Pergunto, olhando para esse gráfico, dá para ver como o livro de Apocalipse é estruturado? Então, quando vocês forem ler o livro de Apocalipse, entendam que a continuação do capítulo 3 é o capítulo 4, o capítulo 6 e o capítulo 17. Reparem que os capítulos 4 a 5 acontecem paralelo aos capítulos 6 a 16, paralelo aos capítulos 17 a 19, verso 4. Entenderam essa estrutura? Irmãos, eu sei que é difícil, mas eu preciso passar essa informação para vocês, porque o pior vem agora. Tá? Eu sei que não é fácil de entender, por isso que eu pedi para entregar esse pequeno esboço para vocês. Agora, o livro de Apocalipse, irmãos, ele tem
6 passagens que são chamadas passagens parentéticas. O que é isso? O livro vai falando alguma coisa, de repente o livro para, faz um intervalo para dar uma explicação, ou seja, faz um parênteses na sequência do assunto que está falando, e depois volta à continuação. Então nós temos aí 6 passagens parentéticas, ou seja, se vocês tirarem essas 6 passagens do livro, vocês vão entender a estrutura do livro. Só que essas 6 passagens explicam certos detalhes no livro, acrescentam informações para enriquecer o sentido do livro. Só que esse enriquecer muitas vezes complica mais do que facilita. Eu vou mostrar algo para vocês daqui a pouquinho, que no objetivo de explicar o quanto é fácil, acaba complicando demais, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma das passagens parentéticas. Irmãos, deu para entender a estrutura do livro? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar sobre a grande tribulação. E a grande tribulação no livro de Apocalipse é o período que vai do capítulo 6 até o capítulo 16, verso 21. Então seria importante, como eu sei que vocês não vão fazer nada de meia-noite às 6 mesmo hoje, cheguem em casa e peguem do capítulo 6 ao capítulo 16 do livro de Apocalipse e leiam inteiro. E vocês vão ter mais informações sobre a grande tribulação do que posso imaginar. Irmãos, todos conseguiram pelo menos visualizar a estrutura do livro? Então, quando vocês forem ler o livro de Apocalipse agora, leiam seguindo esse gráfico. E vocês vão ver que é bem mais fácil de ser entendido. Amém? Posso continuar? Tem certeza? Tá. Irmãos, falando a respeito da primeira metade da grande tribulação, reparem bem, na semana passada eu comentei com vocês, que próximo do final dos tempos, nós viveremos uma época em que o mundo estará falando em paz como nunca falou antes. E eu pergunto, hoje em dia o mundo fala em paz? E eu pergunto, as indústrias de armamento deixaram de produzir armas? Apesar de estarem falando em paz? O mundo viverá uma época também, irmãos, de uma crise econômica bastante acentuada. Pergunto, nós estamos na ameaça de uma crise econômica séria no momento? Vou fazer uma pausa aqui, não tomem isso literalmente. Isso é um artigo judaico que eu li, não é bíblico, não é profético. É um artigo judaico que eu li. Tá? Os donos do FMI, a família Rothschild, quer dizer, os donos não, os principais acionistas do FMI, a quem o mundo todo deve dinheiro, inclusive o Brasil deveu muito dinheiro, felizmente agora não deve, tá? Bom, afinal das contas o governo Lula tem alguma coisa boa, né? Sem comentário, tá? O Brasil não tem mais dívida externa, pelo menos teoricamente não. A família Rothschild, que são os donos do FMI, eles são judeus. E eles têm um projeto, irmãos, de reconstruir o templo de Jerusalém em tempo recorde. Daria para eles reconstruírem o templo de Jerusalém em pouquíssimos meses. Bastaria que o Domo da Rocha, que é uma mesquita árabe que tem no local, seja destruído, porque aquele ali é o local do templo de Jerusalém. Então dá para reconstruir o templo em pouquíssimos meses. E eu li um artigo que eles têm a pretensão de inaugurar esse templo por volta do ano 2011. É uma pretensão, não é um fato. Está claro? Eu só queria informar vocês, que se vocês lerem 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, quem vai reconstruir o templo de Jerusalém será a besta, será o anticristo. Se os judeus estão falando na inauguração desse templo para o ano 2011, e se na realidade quem vai reconstruir esse templo é a besta, irmãos, sinto muito informar, mas tem muita besteira por vir, dentro de pouquíssimo tempo. Não estou marcando data para nada não, irmãos. É apenas um artigo que eu li que eu achei interessante sobre isso. Então, irmãos, quando a Bíblia fala sobre a primeira metade da grande tribulação, chama esse período de paz aparente. Por quê? Reparem, nós estamos na ameaça de uma guerra.
Estamos numa época de crise econômica bastante acentuada. E estamos numa época também em que a religiosidade cresce muito no mundo. E reparem que quando o anticristo aparecer, não pense que vai aparecer alguém com chifre na cabeça, rabo, garfo na mão. Quem tem essa ideia do anticristo apaga. Não é nada disso. Irmãos, ele vai aparecer como um grande líder mundial, que vai propor uma eleição no mundo, e ele será eleito democraticamente por voto do povo. Por quê? Porque ele se baseará na sua propaganda em 3 pontos importantes. Ele virá no meio de uma guerra muito séria, a guerra de Gog, e ele virá estabelecendo uma paz no mundo, e uma paz forçada. Vai ser uma paz na marra. Virá de fato para resolver os problemas econômicos mundiais. E ele terá por objetivo construir um grande templo em Jerusalém, onde árabes e judeus possam adorar o mesmo Deus em paz. Irmãos, puxa vida, alguém que consegue trazer paz para o mundo, resolver problemas econômicos mundiais, e colocar árabe e judeu no mesmo templo, para adorar a Deus, esse alguém deve ser o bambambam, deve ser o bom. Em outras palavras, com uma propaganda política dessa, ele vai convencer o mundo todo que ele é o melhor. E será eleito democraticamente. Nós daqui a pouco vamos ler um versículo na Bíblia que diz por que ele será eleito democraticamente. Então ele virá estabelecendo sobre a terra um período chamado período de paz. Mas será uma paz aparente, uma paz forçada. Uma paz no meio de uma ameaça de guerra, uma paz bastante temerária. Esse período terá duração de 3 anos e meio, que é a primeira metade da grande tribulação. No livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, diz que terá a duração de 1260 dias. Bom, 1260 dias, se cada mês tem 30 dias, 1260 dias também dá 3 anos e meio. Agora, eu preciso falar algo para vocês sobre o aspecto político dessa primeira metade da grande tribulação. Vou mostrar um outro gráfico para vocês, irmãos, só que infelizmente não tem aí na mão de vocês. E talvez não dê para vocês lerem o que está aparecendo ali no gráfico. Mas quantos de vocês se lembram do capítulo 2 do livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, e a estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, e pés e dedos dos pés de ferro e barro. Lembre-se dessa história? E depois uma pedra é cortada sem mãos, bate nessa estátua e acaba com a estátua. Daniel interpretou esse sonho do rei Nabucodonosor, dizendo que a cabeça era o império babilônico. Mostra novamente o gráfico, permanece o gráfico aparecendo. Então, a cabeça de ouro, observe ali, na coluna da direita, tá? A cabeça de ouro representam os babilônios. Depois, os peitos e braços de prata representam os persas e os medos, que dominaram sobre a Judéia. Depois, ventre e coxas de bronze representam os gregos, que também dominaram sobre a Judéia, e após a morte de Alexandre Magno, seu império foi dividido em 4, e 2 dessas 4 partes também dominaram sobre a Judéia. Os egípcios governados pelos Ptolomeus, e os sírios governados pelos seleucitas. Depois, as pernas de ferro, o Império Romano, o 6º Império. Depois, os pés de ferro e barro, vai ser a besta propriamente dita no final dos tempos. Claro até aí? No capítulo 7 do livro de Daniel, Daniel teve uma visão de 4 animais que subiam do mar. Mar aí é mar Mediterrâneo, tá? E ele descreve, o primeiro animal era um leão com asas de águia. Tá? Esse primeiro animal, permanece o gráfico, Joffre. Tá? Esse primeiro animal, leão com asas de águia, também representa o Império Babilônico. O segundo animal, um urso que se levanta de um dos lados, também uma representação do Império Persa. O terceiro animal, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, também representa o Império Grego e a divisão do Império em 4 partes, embora só 2 partes dominaram sobre a Judéia.
Depois, o quarto animal é descrito como um animal terrível e espantoso, e esse animal tinha 10 chifres sobre a cabeça. Então, o quarto animal aí representa o Império Romano, e os 10 chifres, que são os mesmos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, representa a besta do Apocalipse. Claro até aí? Bom, irmãos, eu sei que fica um pouco confuso, porque a Bíblia fala sobre a besta. Então, por favor, irmãos, já que eu sei que está confuso, vamos confundir tudo de uma vez só. Tá? Abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13. Já que está confuso, vamos fazer uma confusão de uma vez só. Tá? No livro de Apocalipse, capítulo 13, João diz: vi emergir do mar uma besta. A palavra besta aqui em grego, therion, quer dizer uma criatura terrível, cruel. Tá? Como a palavra therion não tem tradução para a língua portuguesa, a palavra mais próxima que encontraram seria a palavra besta. Tá? Mas ninguém pronuncia besta, né? As pessoas pronunciam besta. Então, besta, e algumas pessoas pensam que besta que tem alguma coisa a ver com jumento lá no Nordeste. Não tem nada a ver, a palavra não é besta, é besta, a pronúncia correta, e a tradução literal significa uma criatura extremamente cruel, violenta, sem misericórdia em hipótese alguma. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas ou 10 coroas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Bom, essa besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 2, diz que a besta era semelhante ao leopardo. Nos animais que Daniel viu, o terceiro animal parecia um leopardo. Tá? Depois, a besta que viera semelhante ao leopardo, com pés como de urso. Na visão de Daniel, o segundo animal era um urso, e boca como de leão. Na visão de Daniel, o primeiro animal era um leão. Em outras palavras, esse império que vai aparecer no final dos tempos, ele reúne todos os impérios que no passado já dominaram sobre o povo de Israel. Está claro? E o versículo 3 diz que uma das cabeças da besta, ela tem 7 cabeças, foi golpeada de morte, e que essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou porque essa ferida foi curada. Bom, agora passem para o livro de Apocalipse, capítulo 17. Já que é para complicar, vamos complicar tudo de uma vez só. Tá? Apocalipse capítulo 17. Versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Ufa! O anjo vai explicar para João, irmãos, o que significam essas 7 cabeças e os 10 chifres. Que beleza! Vamos ter uma explicação então que seja fácil de entender. E no verso 8: a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas está para ser. Entenderam a explicação? Tudo fácil, né? Continuando, verso 9. Ué, irmãos, ele está explicando. Tá? Verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentado. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar vai durar pouco tempo. São 7 cabeças, tá? Aí o verso 11. E a besta que era e não é, mas está para ser, é o 8º. Ele ia explicar que eram 7, agora já disse que é 8. E procede do 7 e caminha para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora ou durante um tempo. E eles só têm um pensamento: oferecer democraticamente a besta oferecer à besta
todo o poder e toda a autoridade que possuem. Entenderam? Eu sei que não, né? Então, volte, ô Jofre, aquele gráfico anterior. Observem nesse gráfico anterior, irmãos. Nós vemos aí a representação de 7 impérios assoladores de Jerusalém. Então observem, o primeiro império, o Império Babilônico. Esse império dominava sobre Israel nos dias que Daniel escreveu o seu livro, o livro de Daniel. Daniel profetizou a respeito de um segundo império, o Império Medo-Persa, ou Persa e Medo. Depois, o terceiro império dominador sobre Jerusalém, os gregos. As 70 semanas não estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade? Então esses são impérios que assolaram o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. O primeiro, os babilônios, depois medos e persas, depois gregos, depois egípcios na época dos governantes ptolomeus, depois os sírios na época dos governantes seleucitas e depois os romanos, o sexto império. Mas enquanto os romanos dominavam Jerusalém, eles destruíram a cidade. A cidade deixou de existir. Então isso aconteceu no ano 70. Jerusalém só voltou a ser uma cidade judaica em 1967. Portanto, há 41 anos atrás.